Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Muita gente já se perguntou por que Jesus, sendo Deus, orava a Deus. Nos evangelhos, vemos várias vezes Jesus se afastando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas está escrito: mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Se Jesus é Deus, ele não estaria falando consigo mesmo? Esta pergunta nos leva a explorar a humanidade e a divindade de Jesus. A crença cristã ensina que há um único Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não quer dizer que existem três deuses, mas um único Deus em três pessoas. Pense na água. Ela pode ser gelo, líquida ou vapor, mas continua sendo água. Deus é assim: Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda é um só Deus. Jesus explicou que o Espírito Santo enviado pelo Pai ensinaria e lembraria tudo o que ele disse. João 14:26. Isso mostra a unidade e os papéis diferentes dentro da Trindade. Com isso em mente, outra pergunta surge: se Jesus é parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa questão toca o centro do ministério e da missão de Jesus na Terra. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, seu papel aqui na Terra e nos ensinam sobre a comunicação com Deus. Venha conosco nessa jornada para entender a complexidade das orações de Jesus e seu significado para nossas vidas espirituais. Jesus é especial e único porque ele é ao mesmo tempo Deus e humano como nós. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele podia fazer coisas que só Deus pode fazer, como realizar milagres e salvar pessoas de maneira única. Mas ele também era 100% humano. Ele sentia fome, dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de habilidades em uma só pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo que passamos, mas sem cometer erros. Acreditamos nisso porque nos ajuda a entender como Jesus podia realizar feitos incríveis, mas também saber o que é ser humano. A natureza de Jesus é um dos maiores mistérios da fé. É entendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele cumpriu sua missão através de sua vida, morte e ressurreição. Jesus vivia de uma forma que mostrava que ele não agia por conta própria. Ele disse: o filho não pode fazer nada sozinho. Ele só faz o que vê o pai fazendo, porque o que o pai faz, o filho também faz. João 5:19. Isso quer dizer que Jesus esperava Deus mostrar o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que aprende observando os pais e não tenta fazer tudo sozinha. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado e crucificado, Jesus orou intensamente. Ele disse: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Jesus não guardava sua vida de oração só para si. Ele compartilhava com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram que ele os ensinasse a orar. Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão diário. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Lucas 11, versículos 1-4. Nesta oração simples, conhecida como o Pai Nosso, Jesus mostrou que orar é falar com Deus sobre tudo, reconhecer que seu nome é especial, pedir o que precisamos, pedir perdão pelos nossos erros e pedir ajuda para viver corretamente. Assim, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era mostrar suas emoções e necessidades humanas. Jesus nos mostrou que ele experimentou emoções e necessidades assim como nós.
Aqui estão algumas maneiras como ele expressou essas características humanas: tristeza e angústia. Em um jardim chamado Getsêmani, que é como um parque tranquilo cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda, do tipo que sentimos quando o coração está tão pesado que é difícil de suportar. A Bíblia diz: então ele lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado com uma tristeza tão profunda que disse que poderia quase matá-lo. Ele andou um pouco mais, caiu com o rosto em terra e orou a Deus dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Esse cálice era um símbolo da tarefa difícil que ele sabia que tinha que enfrentar: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria, buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, em Lucas 6, versículos 12 e 13, vemos Jesus buscando força e orientação. Diz: naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolhendo seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda conversando com Deus. Não foi apenas uma conversa rápida, mas horas pedindo ajuda e orientação. Orando a noite toda, Jesus mostrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força, e ele encontrou isso se conectando profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer um de nós. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que é normal fazermos o mesmo quando enfrentamos tempos difíceis ou grandes decisões. Ao estudar as histórias e ensinamentos da Bíblia, percebemos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar. Ele viveu uma vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso quer dizer que ele foi completamente obediente e submisso a Deus, seu Pai, algo que é difícil para nós fazermos todos os dias. A Bíblia nos diz em Hebreus: durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas com alta voz e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Foi assim que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros, mas súplicas intensas e cheias de lágrimas. Ainda assim, ele sempre obedeceu, não importando o custo. Filipenses 2, 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não obedeceu apenas quando era fácil. Ele foi obediente até a ponto de enfrentar uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma sequência de escolhas fáceis. Foi uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando isso o levou à cruz. O mais incrível sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, tentações e dores. Mas, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento dele estavam em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos dá a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida e tirado nota máxima em nome de toda a humanidade. Então, quando acreditamos nele,
É como se sua nota perfeita fosse atribuída a nós. Imagine tentar seguir uma receita sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus perfeitamente. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se tivéssemos feito isso nós mesmos. Compreendendo a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o presente incrível que nos é oferecido através da fé nele. É um presente que nos encoraja, não porque podemos ganhá-lo, mas porque é dado gratuitamente, um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. Para Jesus, a oração não era apenas uma obrigação religiosa ou uma forma de se exibir. Era tão natural e essencial quanto respirar, um canal direto com seu Pai, mantendo a conexão com o Pai. Para Jesus, orar era uma forma de manter-se conectado com Deus. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e seu pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus falava com Deus, mostrando-nos que dependia dessa conexão para encontrar força e orientação. Isso nos ensina algo importante sobre a oração. Não se trata apenas de pedir coisas. Trata-se de manter nosso relacionamento com Deus vivo e forte. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. E enquanto orava, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Nesse momento, parecia que o céu se aproximava, afirmando essa relação profunda. Jesus estava sempre em contato com seu Pai. E foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança na Trindade. A oração também era uma expressão de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, mostrava sua confiança no Pai através da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11, versículos 41 e 42. Esse agradecimento não era para os outros verem. Era o Filho falando com o Pai, confiante de que era ouvido, um intercâmbio íntimo de confiança e amor. Isso nos mostra o verdadeiro sentido da oração, confiança. Quando oramos, entramos nesse círculo de amor e confiança que existe desde sempre. Estamos dizendo a Deus: eu confio em você, assim como Jesus confiava, abraçando a condição humana. Finalmente, a oração foi como Jesus abraçou completamente a condição humana. A encarnação significa Deus se tornando humano em Jesus. Isso não foi apenas Deus vestindo uma fantasia de homem. Ele se tornou totalmente um de nós, e parte de ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar no jardim do Getsemane. Ele estava profundamente angustiado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Aqui, ele mostra que é normal levar nossos maiores medos a Deus, mas também nos mostra que, no final, a oração é sobre dizer: Deus, eu confio mais no teu jeito do que no meu. Portanto, a oração na vida de Jesus era a maneira dele de permanecer próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. No livro de João 17, versículos 9 ao 23, encontramos um momento tocante em que Jesus, o Filho de Deus, conversa com seu Pai em nome de seus amigos. Ele não ora apenas pelos discípulos que estavam com ele, mas por todos nós,
que algum dia acreditaríamos nele. Jesus pede a Deus para proteger, alegrar e unir seus seguidores, e para que eles sejam guiados pela verdade da palavra de Deus. Ele diz: Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17:9. Isso mostra o cuidado especial que Jesus tinha por seus seguidores. Ele sabia das dificuldades que enfrentariam e pediu a Deus para cuidar deles. Jesus não parou aí. Ele também orou por todas as pessoas que acreditariam nele através da mensagem dos discípulos. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17, versículo 20. Isso significa que, mesmo naquela época, Jesus pensava em cada um de nós. Ele pediu ao Pai que todos nós pudéssemos ser unidos, assim como Ele e o Pai são unidos. É como se Ele quisesse que todos nós formássemos uma grande família, trabalhando juntos em amor. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, temos uma explicação clara do papel importante de Jesus. Diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Um mediador é como uma ponte, alguém que ajuda duas partes a se entenderem e resolverem suas diferenças. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa dos seus erros e pecados. Jesus veio para resolver isso. Ele viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando erramos ou fazemos coisas que não deveríamos, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele dissesse: Eu cuidei dessa pessoa, Pai. Eu paguei o preço pelos erros dela. Isso é incrível porque significa que podemos nos aproximar de Deus diretamente através de Jesus. Não precisamos de nenhuma outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Quando oramos, podemos fazer isso em nome de Jesus, e Ele falará por nós, garantindo que continuemos conectados com Deus. Em termos simples, Jesus se importa tanto conosco que Ele fala com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa unidade com os outros e com Ele. Como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar próximos de Deus. A oração é como um espaço íntimo, onde conversamos com Deus sobre tudo o que está em nossos corações, incluindo as grandes tarefas que Ele nos dá. É ali que encontramos força para enfrentar desafios que parecem grandes demais, escolher os amigos certos para nos apoiar e realizar coisas incríveis que mostram a grandeza de Deus. Fortalecimento para tarefas. Imagine estar tão estressado e preocupado que você sua como se estivesse chovendo. Foi assim que Jesus se sentiu uma noite. Ele sabia que teria que enfrentar algo muito difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho. Ele orou e um anjo do céu apareceu para lhe dar força. A Bíblia nos conta isso em Lucas 22:43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Isso nos mostra que, quando temos grandes tarefas, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode nos enviar ajuda, assim como um treinador que motiva um jogador antes do jogo decisivo. Escolhendo discípulos. Escolher sua equipe é super importante. Você quer amigos que estejam com você nos bons e maus momentos. Jesus teve uma grande decisão ao escolher seus discípulos. Esses seriam os homens que continuariam seu trabalho depois que ele partisse. Então ele não escolheu qualquer um. Ele passou a noite toda falando com Deus sobre isso. A Bíblia nos diz em Lucas 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos.
A conversa de Jesus com Deus durante toda a noite foi sua maneira de garantir que ele tinha a equipe certa. Quando temos grandes decisões a tomar, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos parar e falar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez, glorificando o Pai através de milagres. Há momentos em que precisamos que algo grandioso aconteça, como um verdadeiro milagre. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta à vida, ele não apenas estalou os dedos. Primeiro, ele falou com Deus. Ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo, como um filho agradecendo ao Pai por estar sempre presente. Ele disse em João 11, versículos 41 e 42, Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Jesus nos mostrou que, mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não é sobre mostrar nossas habilidades, mas sim sobre mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas maravilhosas que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus e não apenas a Ele. Portanto, a oração não é apenas sobre pedir coisas, é sobre se preparar para realizar grandes feitos, tomar decisões sábias e dar crédito a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele faz através de nós. É como uma linha direta de superpoderes que está sempre disponível. Não importa a situação.